certeza é uma bênção. Fica aí ligado, porque o Senhor vai falar contigo. Ai, amém. A honra é nossa, Marlete. A honra é nossa, porque a gente sabe que você vem de tempo em tempo para cá. Sim. Não é muito, porque a tua família é daqui. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós da tua história. Quem é você? Você é daqui de Dois Vizinhos, não é? Sim. E você já está 20 anos na Noruega. 20 anos. E como é que foi que alguém de Dois Vizinhos está morando e pastoreando na Noruega? Assim, como a gente chegou lá? Bom, primeiramente é coisa de Deus. Não é coisa minha, não é algo que é da minha força, não é algo que é da minha competência, mas é de Deus, né? Porque Deus faz coisas que nos surpreendem, Deus faz coisas que inimagináveis, como a Bíblia fala, né? Deus faz muito além do que pedimos, pensamos ou Amém. imaginamos. É isso aí. E o fato de eu estar aqui hoje, né, com vocês e, claro, morando lá, é algo que até eu falo, meu Deus, como tudo isso aconteceu? Foi a mão de Deus. Foi o próprio Deus que fez isso, que conduziu os meus passos para eu estar lá até hoje. Nunca sonhei de morar na Noruega, nunca sonhei. Às vezes eu pensava, morar nos Estados Unidos, que era aquela coisa, suava bonita. Que até era mais falado, né? Era mais Quem falado. que fala em Noruega até hoje, gente? Ninguém fala em Noruega. Né? Se você não sabe, a Noruega é na Europa, que ele tem que atravessar o oceano para chegar lá, meu pai do céu. É no norte da Europa, faz divisa com a Rússia, lá no final da Terra mesmo. Uau. É bem no norte da Europa. Lindo. E é um lugar lindo, maravilhoso, é um país de primeiro mundo, qualidade de vida top. E descobrimos que imperial, né? Tem monarquia, temos reis na Noruega, tudo. Uau. E é um país lindo, pequeno, mas muito lindo. Que joia. E lá estou eu cuidando de uma igreja que eu fico, meu pai, como isso? Ai, eu tô assim em êxtase, eu quero chegar nessa parte. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes, porque a minha história é longa. Primeiramente, eu cresci aqui, né? Eu nasci aqui em Dois Vizinhos. Eu nasci aqui, minha família toda é daqui, do interior de Santa Lúcia. Meus pais já moraram em Santa Lúcia, já moraram em Boa Esperança. Conhece todo mundo por aí. Eu nasci no Herveira, não sei se muita gente conhece o Herveira, que é um lugarzinho desse tamanho, pertinho do Cruzeiro do Iguaçu. E eu cresci por ali. E eu cresci aqui em Dois Vizinhos, jamais imaginava ir para a Noruega, jamais sonhei, nunca nem tinha ouvido falar da Noruega. Eu escutava falar, Brasil vai jogar com a Noruega. Ah, é verdade. Mas nunca eu imaginei. O que é a Noruega, né? É um país quente, é um país frio, como é que é, o que fala, nada, nunca. E Noruega, pronto. E eu cresci num ambiente católico, minha família toda era católica. Eu cresci lá num lar católico, não tinha a menor noção do que era ser cristão, do que era servir a Deus verdadeiramente. Cresci aqui, tive todo o meu tempo de infância. E quando eu tinha na base de uns 20 anos, mais ou menos, eu fui convidada para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar como babá. Mas antes disso, também eu trabalhava na Cotopé. Todo mundo conhece aqui em Dois Vizinhos. Todo mundo conhece o João da Cotopé. Eu trabalhei na Cotopé como vendedora de calçado. Antes disso também, eu cuidei das crianças dele um mês também. E conheço todo mundo aqui em Dois Vizinhos. Tá, e antes disso, antes de ir para o Rio de Janeiro com 20 anos, você estudou? Eu estudei num colégio de freira. Isso, você queria ser freira. Isso. Ah. Eu creio que desde aí o Senhor já estava trabalhando algo, entendeu? Chamando. Só que da minha maneira eu não entendia, entendeu? Ou talvez eu ainda não estava alinhada com a vontade do Senhor. Aliás, eu não estava alinhada com a vontade do Senhor ainda. Então, desde a minha adolescência, na verdade, quando eu fazia catequese na Igreja Católica, eu comecei a fazer um acompanhamento com as freiras e eu queria ser freira. Eu achava que servir a Deus era algo lindo. Uau! Que era algo maravilhoso, e eu queria aquilo para mim. Só que eu não sabia como, mas eu queria. E aí surgiu a oportunidade, eu tive um acompanhamento com as freiras e fui morar no colégio de freira em Bandeirantes, no norte do Paraná, divisa, pertinho de Londrina, pertinho de divisa com São Paulo. Morei 2 anos e pouco lá. E quando chegou o tempo da decisão maior, que a gente faz um tempo de estudo, aspirantado, né, que você não tem um compromisso, você ainda é estudante lá no colégio de freira. Quando chegou o tempo de eu tomar uma decisão maior, que você ia ter que usar
aquelas roupas que era o apostolado, acho que era. E depois tinha o noviciado. Aí uma das minhas melhores amigas aqui, de 2 vizinhos, que a gente foi junto para lá, ela falou, não, eu não quero mais, eu quero voltar para casa. Aí eu liguei para minha mãe, mãe, fulana vai embora, eu não quero mais ficar aqui sozinha, porque era a única que eu conhecia. Sim. Aí decidi de voltar. E aí eu voltei para 2 vizinhos e fui procurar trabalho, trabalhei na loja do João da Couto Pé. Uau. Aí foi assim. E fez uma amizade muito linda lá com uma das funcionárias também do seu João, né? Sim, fizemos amizades e tudo. Tenho contato com o seu João, com a família dele. Toda vez que eu passo por aqui, eu vou lá, dou um oi para eles, compro na loja deles. Até hoje tenho contato com eles também. Que legal. E aí eu era amiga de uma menina que também trabalhava com ele. E nós duas recebemos uma proposta de morar no Rio de Janeiro. Aliás, ela recebeu de trabalhar de cozinheira na casa de uma brasileira no Rio. E a brasileira falou para ela assim, vai chegar um casal de amigos nossos da Noruega, que eles vão construir plataformas de petróleo no Rio. E eles querem uma babá para cuidar uma menininha de 1 ano e meio. Aí ela me convidou. Uau. Aí eu falei, então eu vou. E quando eu disse que eu ótimo. queria ir, minha mãe falou assim, não, como vai para o Rio, um lugar longe, e você nunca mais vai voltar, e aquela ideia do Rio perigoso. Mal sabia ela que o Criminalidade. Rio era só o começo da distância. Mal sabia ela, né? Aí lá foi eu e a Josi, né, para o Rio. Eu amei morar com a família de norueguês, porque eles eram super simpáticos comigo. Eu cuidava da menininha, levava ela na creche com o motorista. A gente via televisão o dia inteiro, eu não precisava cozinhar, porque eles gostavam de fazer a comida deles. Então, eu tinha uma vida boa com eles. Que ótimo. Porém, a Josi tinha muito trabalho. E ela não gostou de trabalhar no Rio. Então, ela ficou 3 meses e decidiu voltar para 2 vizinhos. E eu disse para ela, então, se você volta, eu volto também. Porque eu me senti sozinha lá. Eu era bem jovem, né? E, quer dizer, sou ainda jovem, né? É jovem, é linda, maravilhosa. Super jovem, 40 e quanto? 42. Super Nossa, jovem. super jovem. É super mesmo, porque eu tenho que falar que é super, porque eu tenho 51. Então, a minha amiga, né, voltou e eu disse para ela, então, eu vou voltar com você. E ela disse para mim, não, você é jovem, você está se dando bem com essa família, fique aí, junta um dinheiro. Ela, como uma amiga mais velha, ela era bem mais velha que eu, me deu um conselho. Eu falei, então, eu vou ficar mais um pouquinho, mas a minha ideia era de voltar, porque eu pensei, não vou ficar nessa distância sozinha. E realmente eu fiquei no Rio, morei com a família de norueguês, eles sempre me tratavam muito bem, e eles terminaram, eu fiquei 1 ano, estava entrando para 2 anos lá no Rio, e eles terminaram de construir as plataformas de petróleo, que ele era um engenheiro, e eles falaram para mim, ó, em março do ano que vem nós vamos voltar para a Noruega, porque o nosso contrato do Brasil está acabando, eles tinham um contrato com a Petrobras de 2 anos. Se você quiser, você pode ir com a gente para a Noruega, ficar 3 meses, porque a filhinha deles precisava conseguir lugar na creche. E lá o início do ano letivo é em agosto. Então eles iriam em março e eu teria que ficar até pelo menos julho. Que julho eles teriam férias e ela começaria em agosto. Um visto temporário, adaptava a menina, retornava para cá. Sim, seria isso. E eles falaram, mas nós também podemos fazer a aplicação de trabalho, que você pode ficar 1 ano como babá, que é au pair, que tem todo um sistema na Europa para isso, se você quiser ir trabalhar. Ficar 1 ano e renova para mais 1 ano, que total você pode ficar 2 anos em cada país. E eu disse para eles, nem pensar. Eu não quero ir para a Noruega, porque minha mãe já ficou doida quando eu vim para o Rio. E eu pensava, minha mãe, tadinha, lá no interior, 2 vizinhos, é um lugar pequeno, né, lá longe. Nessa época você tinha quantos anos, Marlene? Eu fui para o Rio, eu tinha 18 para 19. Eu era bem novinha. Que legal! Parabéns 2002, pela coragem. 2002, Parabéns pela coragem. Mas eu fui porque também eu estava vindo com alguém mais velho que eu. E eu tinha a Josi como uma amiga mais madura, entendeu? Ela sempre cuidava de mim, ela me orientava. Inclusive, o conselho dela foi ótimo, né? Sim. A Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria. A sabedoria. Glória a Deus, porque você ouviu também. Verdade. E eu, na minha, eu falei, não, eu não quero ir para a Noruega, eu nem sei onde que é a Noruega, eu não tenho passaporte, eu não quero ir para a Noruega. Não, nem pensar. Aí eles, mas pensa direitinho, são 3 meses, se você não gostar, você volta. Nós vamos fazer teu documento, né, passaporte, aplicação de visto, você vai com a gente. Liguei para minha mãe, minha filha, acho que eu nunca mais vou te ver. Se você for para lá nessa distância, como é que eu vou voltar?
E a minha mãe falando isso, eu também não tinha imaginação, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Aí eu lembro que um motorista dessa família, que eles tinham um motorista, ele disse assim para mim: menina, é tua chance, todo mundo está querendo ir para fora do Brasil, vai, a família é boa, eles estão te cuidando bem, vão pagar tudo, vai. Aí eu, tá bom, seu Luiz, eu falei para ele, um senhorzinho de idade. Então eu vejo como a Josi, esse senhor, Deus usa as pessoas, Deus, né? nossa, de uma maneira com que a gente nem certeza. imagina, eu ali inocente, bem jovem, sem pensar em nada. Ele falou: menina, aproveita, vai, a família vai te pagar tudo. E se você ficar só 3 meses, vai ser uma experiência conhecer outro país. Exato. E a família falou para mim: se você não gostar, fica 3 meses, depois você volta, de boa. E ainda eles até tinham arrumado trabalho com uma outra norueguesa que ia trabalhar com exportação de peixe no Rio, para mim ficar com ela. Então Olha a família só. era boa, que eles já estavam preocupados com a minha ida e com a minha volta. Uau. E eu fui, falei, tá bom, eu vou. Eu fui para a Noruega. Cheguei lá, inverno, mês de Uau. março. Mas não é um inverno, é o É inverno. o inverno. Lá tem regiões que chega até menos 40 graus. Neve assim de metros. Então, lá é o inverno, não é o inverno de 2 vizinhos, né? E eu fui para lá no mês de março, ainda muito escuro, muita neve, aquela coisa toda. Cheguei lá, eu não vou ficar aqui. Deus me livre, o que é isso? Eles começaram a conversar entre eles, eu não entendia nada, porque eles aprenderam português no Brasil. Só que a família, todo o tempo, eles traduziam para mim. Eles eram uma família muito boa comigo. Que joia. Chegamos na Noruega, eu fiquei 2 meses e meio, saiu o meu visto de trabalho, que eu podia ficar um ano. E depois de um ano, renovar para mais um ano. Eu, não, eu vou completar os 3 meses, não quero saber de visto, eu vou embora. Aí a família de norueguês falou para mim, ó, tá aqui, teu visto, teu passaporte, você pode ficar os 3 meses, vai para casa da sua mãe no sul do Brasil, fica 1 mês e pensa, a passagem está aqui, e se você decidir, você volta. Se não quiser, está nas tuas mãos. Nossa, Que mas... família maravilhosa, né? Não, olha o que Deus faz, gente. Aí, com 3 meses, eu já tinha uma passagem para mim voltar, né? Mas com visto também. Eu fiquei apavorada quando saiu o visto, porque eu pensava, é 3 meses, eu vou embora daqui. Aham. E eu sentia, claro, é um choque cultural, Com é certeza. outro mundo, é Uau. outra cultura, é outra língua, é outro mundo. É outro mundo. Não, no mínimo a gente só pode dizer que você foi extremamente corajosa. Porque a barreira linguística Sim, já te isola, sim, sim. já te sim. deixa mais sozinha ainda. Você é uma Lugar jovem, frio. Frio. totalmente diferente do teu país. Sim, sim. Nossa! O povo do lugar frio também E a é bem mais alimentação, fechado, Marlete? mais difícil de conversar. Foi difícil de adaptar a alimentação ou não? Foi. No começo eu sentia muita falta do almoço. Porque na Noruega só tem um almoço, um jantar ou uma comida quente. No Brasil nós temos almoço de meio-dia, jantar 7 horas da noite, 6 horas. E lá eles só tinham uma refeição. Porque o tempo de trabalho lá é das, tipo, 8 da manhã até 4 da tarde. Aí eles levam entendi. lanche ou compram nas cantinas Sim. do trabalho e vão para casa fazer janta. Então, na hora de 12 horas, eu ficava, cadê o almoço? Eu queria comer almoço. Eles comiam Sim. muito pão, saladinhas, outras coisas. Então, no início, eu achava bem difícil, assim, bem complicado mesmo. Mas foi adaptando. Claro. Tudo foi adaptando. Eu só sei que eu voltei para o Brasil depois de 3 meses. Fiquei aqui na casa da minha mãe, 1 mês, mais ou menos. E aí eu pensei, se eu ficar aqui em 2 vizinhos, eu vou ter que começar a fazer uma faculdade. Eu vou ter que arranjar trabalho de novo. E eu posso voltar para a Noruega. O meu trabalho seria de babá, não é um salário grande, é quase que um intercâmbio babá na Europa. Mas eu vou juntar um pouquinho, porque a família de norueguês falou também que eles iam me pagar os impostos, tudo, e eu não ia ter gasto. Uau. Eu falei, vou voltar. Aí eu liguei para eles, bom, meu bilhete está aqui, então estou voltando tal dia. Voltei para lá. Ai, que legal. Aí voltei para a Noruega, naquele mesmo ano, no início de agosto, eu acho que foi, eu nem lembro bem, com o mesmo bilhete que eles já tinham comprado, e estou lá até hoje. Uau. Mas daí, não, você pulou um trecho aí. Como que você conheceu o teu marido? Que o que fez você ficar além dos 2 anos de Sim, previsão sim. foi o teu casamento, né? Sim, sim. Eu tinha esses 2 anos, claro, para me viver lá na Noruega. E no primeiro ano que eu estava lá, no segundo ano, acho que tinha 1 ano que eu estava lá, eu conheci 2 outras brasileiras que também trabalhavam de babá lá.
Ah, e uma legal. delas falou para mim que conhecia um amigo norueguês que falava português. E a Ai, gente foi tomar café com ele, que lá é frio, a gente entra nas padarias tomar café, né? Aham. Aí a gente foi encontrar um amigo dela, que era amigo dela. Ele realmente falava português, já tinha vindo para o Brasil, muito simpático. E esse amigo dela falou assim para mim: eu tenho um amigo, e ele se chama Roberto. Eu vou apresentar ele para você. Ele trabalha com chocolate e ele vai gostar de você. E eu falei assim: não dê meu contato para ninguém, porque eu não quero arranjar namorado na Noruega, nem nada, eu quero ir embora. Ele: não, meu amigo é muito gente boa. E apresentou o Orkut naquela época. Né? Sim. Aí começamos a conversar por Orkut, por Messenger, nem lembro direito. Demoramos quase um mês para a gente se encontrar pessoalmente. E ele falava português também? Ele falava português porque ele já tinha feito intercâmbio para o Brasil. Sim, que legal. Sim. Aí eu conheci ele pessoalmente e nessa época eu já tinha aceitado Jesus. Uau. Porque a família de norueguês, eles me mandaram para a faculdade aprender o idioma, eles pagaram o curso para mim. Uau. E quando eu estava fazendo o curso de norueguês, eu conheci a minha pastora, que hoje está lá na Noruega também, a pastora Ana Lúcia Lima, que me evangelizou, falou de Jesus para mim, lá no curso. Aí eu ficava assim: Jesus, eu quero um namorado, eu tenho Jesus na minha vida, agora vai aparecer um namorado. Ficou minha cabeça muito confusa. E aí nessa época eu comecei a ir para a igreja evangélica. Essa pastora que me evangelizou, ela é minha mentora hoje, é como minha mãe, minha amiga, toda. A gente tem igreja junto até hoje, tudo. A gente caminha junto. Glória eu estou a Deus. aqui abaixo da cobertura dela também. Eu falei que ia benção. estar aqui hoje, eu pedi que oração, lindo. tudo. Parabéns, e eu conheci ela no Marlete. curso de norueguês, em 2004. Uau. Aí, como eu já estava indo para a igreja, eu fiquei falando com o meu marido pela internet. Uhum. No dia de conhecer ele, foi eu e o grupo da igreja encontrar com ele. Que legal. Aí já ele ficou sabendo que eu era cristã, tudo, conheci ele e ficamos amigos durante muito tempo. Norueguês é gentleman. Uhum. Tem um respeito pelo próximo, tem um respeito com mulher, aquela coisa. E Na verdade, fazendo um parênteses aqui, essa cultura do respeito, dos limites, até que se desenvolva uma amizade, é muito comum fora do Brasil. Sim, sim. Né? O contato pessoal. Exatamente. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos já há 30 anos, uma que mora na Holanda já há uns 20, uma que mora na Alemanha também. Essa história de ficar sem nem conhecer o nome, sair pegando, beijando, não existe. Não existe. Isso é bem latino, né? Gente, como pode? Sabe, os filhos da minha prima, quando eles vieram aqui, porque deles têm a idade mais ou menos dos meus filhos, eu ouvia eles conversando e eles contando como que é lá, que é exatamente isso. Você conhece uma pessoa, você vai conversando e a gente já conversa se pegando, né? É verdade. Sim. E aí, e vão conhecendo. Primeiro nasce uma amizade. Tem que nascer uma amizade para nascer outra coisa. Sim, foi. Lindo, maravilhoso. E eu conheci meu esposo assim, então ele trabalha com chocolate até hoje. Olha que joia. E ele Que levava tristeza, ela sempre chocolate traz para pra mim. gente também. Ele levava chocolate para mim. E quando eu comecei a sair com ele, a gente ia comer pizza, a gente ia ver cinema. Ele ia lá comigo na porta da igreja, encontrava o pessoal da igreja. Depois de sair um pouquinho, ele me levava para casa da família de norueguês, maior respeito. E quando ele chegou no portão da casa dos noruegueses, a mãe da menininha que eu cuidava, que era minha patroa, foi lá na porta e... Alô, quem é você? Aí ela quis saber quem ele era, se ele tinha trabalho, se ele tinha... Tudo. Uau. Porque lá, se você conhece uma pessoa, eles querem saber qual é a tua renda, o que você faz na vida, tudo. Você tem contato ainda com a família? Até hoje. Que Até hoje. lindo. E aí ele já se apresentou, trabalha em tal lugar e tal. Ela, vem aqui pra gente se conhecer. No outro final de semana, ela convidou ele para jantar lá e ficou tendo aquela amizade com a família de norueguês e comigo. Olha só. Aí nos dias de sábado, ela dizia assim para mim, vamos fazer uma feijoada e convidar ele pra gente comer comida brasileira, porque os noruegueses amavam comida brasileira também. Eu fazia feijoada e a gente foi se conhecendo assim. Só que eu pensava que a gente nunca ia casar. Para mim, que eu ia terminar meu tempo de visto, eu ia vir embora.
Só na amizade, Dentro né? desses 2 anos, do tempo de visto, você veio para o Brasil ou não? Sim, sim, a família de norueguês me mandava para o Brasil cada 5, 6 meses, tinha um bilhete para mim vir para o Brasil. Uau! Aí eles sempre vinham para o Rio de Janeiro de férias e falavam, tua passagem para o sul do Brasil está aqui. Aí eu vinha para o sul, eles iam para o Rio, a gente se encontrava em São Paulo e voltava. Olha, que Eu vim acho que bênção. umas 3, 4 vezes nesse tempo de 2 Que anos. joia. E era que eles que joia. pagavam a passagem para mim também. Uau. Aí eu conheci meu marido hoje, né? Aham. E a família de norueguês super se identificou com ele, falaram que era uma pessoa boa, e a gente tinha aquela amizade, aquela coisa bem sadia que eu até estranhava. Eu pensei, acho que não vai dar nada, o homem nem sequer faz assim comigo, tipo, aquele respeito que aqui no Brasil a gente não estava acostumado, né? Aí eu vim para o Brasil de férias com eles e ele começou a me mandar mensagem mais romântica. Aí eu percebi que ele estava gostando de mim. Aí quando eu voltei na Noruega, ele me cumprimentou e me deu um beijinho mais assim. Aí eu, ok, eu acho que ele está gostando de mim. Aí começamos a namorar. Sim. E aí quando foi para a gente realmente casar, eu não contei para ele, porque eu morria de medo de dizer para ele assim, eu vou embora, vai acabar meu visto, então eu tenho que casar rápido. Ah, tipo sim. um arranjo. Sim. Só que a família de norueguês que eu morava, eles contaram. Marlete tem visto até tal época. E aí... Ou você casa ou ela vai voltar. Eles falaram para ele. Aí ele ficou bem nervoso, assim, bem preocupado e marcou o casamento para dali 3 meses. Olha Aí só. ele, junto com a família de norueguês, planejaram a festa, o casamento, tudo. Oh, E eles fizeram a minha festa de casamento. Eu tenho um álbum que o pai da menininha que eu cuidava entrou comigo no lugar do meu pai na igreja. Que amor. A mãe da menininha foi minha madrinha. Mas te acolheram como filha. Sim. A menininha que eu cuidava foi minha dama de honra, tem a foto deles, tudo. Que ótimo. E fizeram a festa lá na casa deles, tudo. Eles tinham uma casa grande. Convidamos os brasileiros que eu já conhecia, os noruegueses, o pessoal da igreja que eu já conhecia lá. Sim. Em tudo a gente estava umas 70 pessoas. Uau, bastante gente. No pouco tempo, né? Sim. Enfim, a gente casou e estamos casados até hoje. Já temos 18 anos de casados. Que joia. E 2 meninas lindas. E 2 meninas, uma com 14 e uma com 9. Olha só, já tá com uma adolescente. Não, e a de 14, ela parece a Mérida do filme. Ela tem o cabelo bem grande, meio ruivo. E agora ela tá atirando tiro ao alvo com Ai, que legal. Ela está em segundo lugar em toda a Noruega, arco e flecha. Uau, que o joia. esporte de adolescente da Noruega. Né? Ela conseguiu medalha, tem 2 semanas atrás que ela teve uma Que concorrência e ficou em segundo joia, lugar. que bênção. E aí estamos lá até hoje, eu tenho contato com essa família de norueguês e tudo. Eles falam que eu sou a filha mais velha deles, eles me mandam presente para mim quando eu tenho aniversário. Ai, que Época de amor. Natal eles mandam presente para as minhas filhas. Nossa, até hoje. que O ano bênção. passado eles foram na minha casa, pediram para eu fazer comida brasileira para eles, eu fiz Ai, tudo, que temos legal. contato até hoje. E a menininha que eu cuidei no Rio, que tinha 1 ano e meio, hoje ela está com 22 anos. Uau, Está estudando para ser diplomata. uau, que joia. E aí tinha uma outra de 9 anos, que ela se formou, tem 3 anos, médica na Inglaterra. Uau, que lindo. Temos contato Que até hoje. história. Gente, olha só, finais felizes existem. A história de princesa. Muito legal, né? Existe. E aí, Bênção sempre que eu pura. vou, porque eu morei na capital, né? Morei 8 anos na capital. E aí eu mudei para a cidade do meu esposo, em 2011, que é a cidade que eu pastoreio lá hoje. Que é a cidade litorânea que se chama Ålesund, que é a cidade que tem o bacalhau, que vem o bacalhau para o Brasil. Uau, que No litoral da joia. Noruega. Quanto link com o Brasil, né? E daí, como que começou isso, assim, de você estar na igreja e, de repente, pastorear uma igreja, né? Porque Sim. é um salto... Sim. Sim, sim. Deixa eu só antes, então vamos voltar. Essa senhora que evangelizou você, que é a tua pastora até hoje, Sim. como que é a igreja evangélica na Noruega? Porque ela pertencia a uma igreja? Sim, sim. Ela pertencia a uma Ela igreja. foi para lá por causa de uma igreja, ela estava lá, enfim. Não, só na um verdade ela foi para lá, ela não era pastora nessa época. Ah, ok. Ela foi ungida pastora acho que uns 2 anos depois que nós nos conhecemos. Entendi. E ela foi para lá em busca de recursos de um projeto Uau. para crianças de ruas. Ela foi para lá. Nossa. E chegando lá, ela viu a necessidade de evangelizar os brasileiros, porque não tinha entendi. igreja que falasse português lá. Tinha espanhol, tinha alemão, tinha outras, mas não tinha
em português. E lá tinha muitos lugares que os brasileiros se encontravam para dançar samba, pagode, essa coisa, mas igreja, zero. Então, a nossa igreja na Noruega é a primeira de língua portuguesa. Uau! Aí ela começou a chamar os brasileiros para a casa dela, me evangelizou, porque ela já tinha morado nos Estados Unidos. Evangelismo é com ela. Ela ama as almas, é aquela mulher que vive realmente Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que eu estou esperando, não estou vendo nada, mas eu confio. Ela é uma mulher que vive assim, o profético, é uma mulher de fé. Que bênção. Ela é guerreira, ela é aquela ousada mesmo, na fé, ela é. E ela me viu, começou a me evangelizar, eu fui uma das primeiras, e começou a chamar os brasileiros para ir para a casa dela orar. E nós começamos a orar na casa dela de joelho, toda semana. E teve um dia que a gente estava lá orando, e o Senhor falou com ela fortemente da necessidade de realmente evangelizar. E ela falou assim, eu preciso chamar um pastor para vir para cá, para evangelizar essas almas, para cuidar. E ela tentou vários pastores no Brasil, só que ninguém queria ir para a Noruega, porque a Noruega é um país caríssimo de se viver. Então, toda a igreja dizia que o custo de manter uma família pastoral lá seria altíssimo. E ela ficou muito tempo, eu fiquei junto, a gente estava orando, até que ela veio um dia para o Brasil, e o Senhor já falando com ela, ela foi consagrada a pastora. Uau, glória a Deus. Aí ela foi consagrada a pastora, voltou para a Noruega, e seguiu. Uau! E está lá até hoje. E a igreja cresceu, a igreja já fez 18 anos. Começou uma igreja assim, oração. Lembrei da palavra, né? Se não eu quem, né? É verdade. E ela ficava, Senhor, envia um pastor, Senhor, eu não quero, eu não vim para. Não era o objetivo dela. E ela relutou, o testemunho dela, ela conta, ela relutou, porque ela disse, Senhor, eu não vim para cá para isso. Até que o Senhor falou com ela, confirmou poderosamente. Que bênção. Quando ela estava numa conferência, aqui no Brasil, inclusive, o Senhor falou com ela, é você, volta para lá, aquele povo é teu. Uau, que bênção, glória a Deus. E ela voltou para lá e chamou os brasileiros. Hoje tem lá gente com testemunhos assim incríveis. O meu testemunho ainda não é nada, tem gente com testemunho que tu vai ficar lá impactada. A gente faz encontro de mulheres com as próprias da igreja ministrando e contando os seus testemunhos. Uau, glória a Deus. E foram vidas assim que foram alcançadas, que estavam verdadeiramente no lamaçal e que foram alcançadas e hoje estão lá ministrando, pregando a palavra, trazendo estudo bíblico para a igreja. Nós temos estudo bíblico toda sexta-feira. E quantos membros mais ou menos tem a igreja de vocês? Eu acho que temos fixos uns 30 membros mais ou menos. Que bênção, glória a Deus. E aí temos também a igreja local, que é lá em Oslo, na capital, onde que eu morava. Aí eu mudei. Aí eu fui para a cidade do meu marido, que é 600 quilômetros no litoral. Aí lá também eu comecei uma célula da igreja. Que ótimo! Com um discipulado, com estudo bíblico. A semelhança da pastora. A pastora gerou igual a ela. Gerou, eu fui gerando para lá, fui migrando as células. E quando eu fui para lá também eu era nova ainda na fé. E eu disse, pastora, tem gente aqui pedindo para mim dar discipulado. O que eu faço? Ela, ensina a palavra. E comecei a reunir o povo. Uau. E eu não chamei diante de Deus, eu não chamei, eu vou fazer. O povo bateu na minha porta, literalmente. Que bênção! Aí eu comecei a juntar. Hoje lá na minha cidade, eu vou mostrar foto para vocês. A gente tem assim, um grupo de umas 30 pessoas, mais ou menos. Que bênção, brasileiras, Marlete. com os maridos, com crianças. E sempre vem... os turistas da igreja, né? Que passam, que vêm, que visitam. E aí temos essa célula na minha cidade, temos uma célula mais acima, numa cidade que se chama Trondheim, que é a cidade onde que os reis da Noruega se casam, é um ponto muito bom também, é uma cidade grande. E temos uma outra célula mais ao lado, numa outra cidade que se chama Molde. Temos uma célula na Suécia e temos uma base missionária em Portugal, em Lisboa. Uau! Que começamos tem 2 anos. Aí agora, nesse momento, a minha pastora está lá em Portugal. Que lindo! E lá em Oslo tem um outro casal pastoral que estão lá cuidando da igreja. Mas que foram gerados lá na Noruega mesmo. Foram gerados lá na Noruega, que são pastores hoje. Você sabe que eu acredito muito nisso, exatamente nessa dinâmica da história da tua pastora. Eu lembro que uma vez uma moça da nossa igreja ficou internada, ela ficou doente e ela ficou internada. E daí, quando ela saiu, ela me procurou e ela falou assim, pastora, nós precisamos levantar um ministério de visitação nos hospitais. Sim.
porque daí me contou, né, todos os dias que ela passou lá. Eu fui lá um dia, mas não fui todos os dias. Sim. E ela falou e tal, que as pessoas estão fragilizadas, estão abertas para ouvir, porque não tem o que fazer dentro do hospital. Sim. Falou todo esse contexto, né, a realidade. E eu ouvi. Quando ela terminou de falar, eu falei assim, nós já temos. Você, eu falei para ela, você. Sim. Daí ela falou, eu? Eu falei, sim. Se Deus colocou no teu coração, se Deus levou você lá para o hospital, para você ver como que as pessoas estão fragilizadas, você tem qualificação para responder essa necessidade, né? Então, veja, é isso que aconteceu com a sua pastora. Sim. Tanto ela orou para Deus levar alguém, mas na verdade Deus estava forjando ela. Estava forjando ela. E ela foi lá, ela realmente foi forjada. Ela sofreu, porque ela é de Recife. Calor e vai para o clima frio. Ela realmente, ela conta. No testemunho dela, não é palavra minha, ela conta isso abertamente, ela não gostava da Noruega. Não é o país que ela queria viver, ela gosta do calor, o país tropical. E ela dizia, Senhor, não é isso que eu quero, mas ela é aquela mulher de oração, de clamor. Ela passou por depressão lá, mas ela chamava a igreja, orava, e vamos buscar o Senhor. É aquela de fazer vigília, oração, amém, jejum. glória a Deus. A nossa igreja foi assim, gerada em oração. Uma pastora do coque. Ela não tem coque, mas é do coque. Ela cresceu numa dessas igrejas do coque, literalmente. Glória a Deus. E ela é cristã há muito tempo, e ela também tem um testemunho muito forte. Então, realmente, ela viu, Senhor, como diz a palavra, como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Né? Como ouvirão, como serão alcançados se não há quem se levante? E às vezes a gente pensa, não, tem que vir alguém com título, com diploma, para que almas sejam alcançados. Mas a Bíblia fala em Mateus 28, até eu marquei aqui, ide pelo mundo pregar o evangelho. Se eu estou no hospital, pregue no hospital. Isso. Se eu estou na Noruega, pregue na Noruega. Amém. Se eu estou dentro do meu escritório, pregue lá no teu escritório. Nós não precisamos ter um diploma e dizer assim, eu sou missionário, estou em paz, exatamente, exatamente. Floresça onde Deus te plantar. Exato. Eu gosto bastante de uma fala do pastor Lucinho. Ele fala assim, toda saída de casa de um evangélico é uma viagem missionária. É uma viagem missionária. Se você vai na panificadora, ele deu exatamente esse exemplo. Quando eu vou para a panificadora, eu estou fazendo uma viagem missionária à panificadora. Ele falou, Deus pode colocar no teu caminho, que é para você falar. Na fila para pagar o pão do caixa lá Ele falou, a gente tem que estar aberto, tem que estar atento. E é verdade. Muitas pessoas ficam, não, quando eu souber, quando eu puder. E não fazem nada, né? Sim. Essa minha pastora, claro, ela tinha experiência de uma vida cristã, ela trabalhava com libertação. Até hoje, nossa igreja trabalha com libertação também. Uau, que oração, bênção. Jejum. E ela tinha, claro, na época ela tinha experiência de fé, mas não era o foco dela ser pastora. Mas o Senhor realmente forjou ela e hoje ela é uma mulher daquela que passou mesmo e ela é resiliente, entendeu? E ela vê isso nas vidas, ela tem aquela visão profética de Glória chamado, de tudo. E quando ela me viu até hoje, eu fico, meu Deus, é o Senhor usando as almas, porque lá naquele curso de norueguês, ela poderia ter me visto como mais uma que aprendeu a língua, né? Mais uma estrangeira que ia aprender. Mas ela foi lá, ela me chamou, eu até achava estranho, eu dizia, como ela insiste comigo? Esses crentes são muito chatos, eu pensava. E ela me mandava mensagem, ela gravava CD, não tinha aquela época que gravava CD, me dava CDs da Cassiana, até hoje eu não esqueço que ela me deu da Cassiana, com muito louvor, aqueles louvor de adoração. E ela disse assim para mim, o Senhor vai te dar um marido e uma família e o Senhor vai te usar muito. Ela profetizou para mim bem no comecinho. Eu pensava, essa mulher é doida. E quando eu fui para a Noruega, eu era muito jovem, eu bebia muito. Eu bebia assim, se você sentasse contigo, eu bebia cerveja, eu bebia uísque, o que você me desse eu bebia. E a família de norueguês tinha muito vinho em casa. E eles diziam para mim, Marlete, a menina que eu cuidava já dormiu, quer tomar um vinho? Eles me davam, assim, entendeu? Eu passava na internet falando com os amigos do Brasil e bebendo. Até que eu fui evangelizada. Aí, muitas vezes, no começo da igreja, eu aceitei Jesus. Ela me levou para um café. E lá na Kaljohans, na rua principal da Noruega. E ela disse assim para mim, vamos para um café. Ela insistia para mim ir para um café com ela. Aí eu dizia, mas que tanto ela insiste de eu ir para um café? Aí lá no café, ela levou uma outra brasileira que tinha uma história linda também.
contaram o testemunho maravilhoso Uau. delas de vida. Aí eu ouvia e eu fiquei assim, ai, meu coração está queimando, minhas pernas estão tremendo. Uau. Aí ela, é o Espírito Santo de Deus que está te tocando. Ai, que Aí eu lindo. disse assim para ela, se esse Jesus fez tanta coisa na vida de você, então eu também quero esse Jesus. Foi assim que eu aceitei Jesus. Uau. Porque dentro do curso de norueguês, ela me chamava para ir para a igreja, ela demonstrou muito carinho comigo, aquela atenção. Ia lá na casa que eu trabalhava dos noruegueses, a gente tomava café junto, um amor. Falei, meu Deus, nunca vi uma pessoa ter tanto amor por outra. Falei, deve ser coisa de crente, só pode. Aí ela me chamou para o café. No café eu aceitei Jesus, eu saí de lá quase orando, quase falando em línguas. Uau, que e ela bênção. profetizou na minha vida. Ela falou, vai para o teu quarto, começa a ler a Bíblia. Ela me deu Bíblia. Ela, aquela mãe espiritual Uau, mesmo, me cuidou. que bênção. Ela falou, vai para o teu quarto, escuta louvor, lê a Bíblia que o Senhor vai falar contigo. Você vai ser batizada com o Espírito Santo. Uau. E eu fui para o meu quarto, comecei a folhear a Bíblia, eu quase não entendia. E dali um pouco... Em eu fui- norueguês a Bíblia? Não, ela me deu em português. E dali um pouco eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu Uau. comecei a falar uma língua que eu não entendi. Eu liguei para ela, pastora Ana, o que é isso? O que é isso? Ela, é o Espírito Santo, dá glória, dá glória, dá glória. Eita, glória. E eu comecei a orar em línguas e fui batizada com o Espírito Santo. E foi aquela coisa. Conheci meu marido, ela começou a instruir muito eu no bênção. casamento. Sentava com meu marido, explicava para ele o que é um casamento cristão. Antes da gente casar, ela sentou com ele, explicou Uau. tudo. Foi aquela coisa, aquela mãe. Até hoje, eu vou para casa dela, ela vai para mim. A gente faz eventos juntos. Bom, Que bênção. caminhamos na igreja juntas, né? Glória Eu estou a numa Deus. cidade e ela está em outra. Ela é a pastora presidente, eu sou a Sim. vice-presidente da igreja. E estamos ali juntos, resolvendo Que as coisas. bênção. Até hoje. Glória E a a nossa Deus. igreja é assim, um milagre. Porque os noruegueses que vão na nossa igreja, eles ficam assim, como vocês conseguem manter tudo isso? Porque o custo na Noruega é altíssimo, o custo de vida. E a maioria das igrejas na Noruega, eles têm apoio do Estado para se manter. Uau. Porque tudo é muito caro. Só que nós não temos. Nós somos saciados literalmente pelo Senhor. Uau. O local, os custos, tudo é a própria igreja que banca. Uau. Então é assim algo que O povo é fiel, o né? povo é Porque fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. na É vida a do vontade povo. de Deus. É. Essa era a vontade de Deus. Deus Sim. só está confirmando que Ele que queria que acontecesse tudo isso. Sim. Né? E o Senhor tem confirmado realmente isso, que a nossa igreja seria diferente. A nossa igreja ia fazer a diferença e o Senhor é aquele que supre. Então, nós estamos vivendo, então, os fiéis são fiéis, mas o Senhor também é fiel na vida de cada um que semeia e a obra está indo. E é isso aí. E temos a obra na Suécia, temos lá em Portugal e temos na Noruega em várias cidades. Mas e para a glória de Deus. você faz a obra também no teu local de trabalho, né? Sim, eu evangelizo lá no meu Você local. trabalha? Eu não sabia. Eu sou enfermeira. Ai, que lindo! Eu fiz faculdade, depois que casei também, aprendi o idioma, eu fiz faculdade. Lá na Noruega, Lá na tudo lá. Noruega. Fiz faculdade, fiz pós-graduação em medicina também. E tô lá. Que Então eu trabalho também no hospital bênção. como enfermeira. Eu sou pastora, sou mãe, sou enfermeira, sou Esposa. esposa. Que bênção, glória. Utilidade. Multifunções. E como é que é lá como é que foi assim ir pro hospital? Porque a gente que é crente, a gente quer derramar Jesus em todos Sim. os lugares, mas a gente sabe que não é bem assim, Não, né? não. E como é que é a tua trajetória? Eu te pergunto porque tem coisas que você me conta que aconteceu no teu local de trabalho que me impacta muito, sabe? Sim, sim. Desde aceitarem Jesus no leito de morte e você conseguir fazer Uau. isso, que é maravilhoso, Sim. até você conseguir trazer libertação em pacientes de ala psiquiátrica, Sim, né? sim, sim. Uau. E eu queria que você contasse um pouco com o teu testemunho, assim, eu adoro ouvir. Imagina. É uma longa vibrante. história. Eu já trabalho no hospital, tem o quê? 12, 13 anos mais ou menos que eu trabalho no hospital. E assim, a parte da psiquiatria eu não cheguei a trabalhar, mas a gente tem pacientes psiquiátricos, né? Também que passam por nós. Mas na época que eu fiz estágio na psiquiatria, eu tive uma situação bem especial, que eu até já te contei, que teve um paciente que estava tendo uma psicose lá, que a gente sabe que tem a parte psíquica, tem a parte, né, fisiológica, anatomia do corpo, Isso. mas nós somos o que a Bíblia fala, espírito, alma e corpo, Exato. né?
E eu estava com a minha orientadora na época, e ela disse, eu vou buscar um remédio, eu vou chamar um médico, o paciente não está bem. E ela saiu do quarto. E na faculdade a gente aprende que a gente tem que cuidar da parte do paciente espírito, alma e corpo. Se o paciente quiser a parte espiritual, né? Então a gente pode oferecer. Se o paciente falar, eu não quero saber de Deus, a gente não força. Essa é a lei de lá. E quando eu estava lá vendo aquela situação, eu falei, tá parecendo. Sabe quando a pessoa tem manifestações diabólicas? E a gente sabe que quando trabalha com libertação, que o psique, demônios entram na mente, né? E aí, quando a minha orientadora saiu, eu coloquei a mão no paciente e falei assim, sai dela, em nome de Jesus. Solta essa vida. Eu declaro libertação, em nome de Jesus. E a pessoa foi se sufocando, respirando e foi voltando ao normal. E eu comecei a passar a mão nela e orando, bem calminha assim. E ela relaxou e dormiu. Aí, quando a minha orientadora voltou, ela falou, o paciente está bem. O que foi? Você deu alguma coisa? Eu falei, não, eu fiz uma massagenzinha aqui, conversei com ela, ela se acalmou. Porque eu não quis falar, porque eu não, na verdade eu não tinha nem perguntado, mas naquela situação não tinha como eu perguntar. Você queria? Exatamente. Eu dei uma ordem, sai daqui. Porque você identificou que não era emocional, não era psicológico, não era espiritual. Exatamente. Quando a gente identifica, a Bíblia fala que o Senhor nos deu essa autoridade. Exatamente. Sai daqui em nome de Jesus. E a pessoa se recuperou. Claro que eu não tenho contato com a paciente hoje, né? Mas naquele dado momento ela ficou bem. Uau. E passou. Para a glória de Deus. E eu já vi outras situações também de psiquiatria no meu trabalho. Eu tenho pacientes com câncer em fase terminal, vários tipos de paciente que vem para se reabilitar, tem todo tipo. E, normalmente, quando eles estão no leito de morte, que eu estou cuidando eles, assim, na fase bem terminal, eu pergunto. Paliativo mesmo. É, paliativo. Aí eu pergunto, você crê em Deus? Se a pessoa falar, eu creio, aí eu aproveito. É isso aí. Aproveito, falo de Jesus, eu falo, tu sabe que o Senhor perdoa os seus pecados, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. E ó, eu já perdi a conta, muitos dos meus pacientes confessaram Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Muitos deles ficaram assim, super, extremamente felizes, desesperadamente seguravam na minha mão e diziam, obrigado, obrigado, obrigado. Que coisa linda. Muitos deles diziam para mim, será que Deus escuta? Eu estou aqui, uma pessoa no leito de morte, tudo que eu já fiz, será que Deus ainda me escuta? E eu falo, sim, porque Deus te ama. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E eu peço para eles, porque a oração de salvação está lá em Romanos 10, 9 ou 9, 10. Que fala, se com o coração crê, com a tua boca confessar, você é salvo. Exato. E a salvação é o quê? Se você aceitar Jesus e você morrer, você vai para o céu. Exatamente. E a vida abundante que Cristo nos deu, ele fala assim que é para a gente viver uma vida abundante aqui na terra. Não é porque eu aceitei Jesus eu vou viver uma vida miserável. Eu vou viver miserável se eu não confessar os meus pecados. Porque a Bíblia fala que o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas o que não confessa, ele esconde e nunca prosperará. Exato. Então, se você quer viver a vida abundante com Deus, você pode, em vida. Mas no leito de morte, aceitou Jesus, tu vai para o céu. Agora, essa questão do leito de morte, até você, querido, que está aí nos ouvindo, se você sentiu o desejo de fazer o curso de enfermagem, tem umas áreas que eu digo que os clientes tinham que estar. Na verdade, a gente tem que estar por tudo, né? Olha, professores, enfermeiros. Sim. Que ministério. Gente, eu nunca tive esse prazer, mas o meu esposo já várias vezes. Acho que até o Laércio tem o dom disso. De atender pessoas que estão assim, que eles chamam o Laércio, porque tem uma pessoa lá que não morre, que está lutando, está morto em vida. E não vai. E não vai. Sim. E o Laércio chega, mas inúmeras vezes, do Laércio perguntar, o senhor tem alguma coisa que o senhor quer confessar? Algum pecado que o senhor quer confessar? Alguém que você precisa pedir perdão? O que está acontecendo, né? E as pessoas, assim, olha, com o perdão da palavra, né? Vomitarem a vida inteira e aquelas dores e aqueles problemas e o medo de morrer com aquilo. Porque quando a pessoa sente que vai morrer,
ela sente a questão da vida eterna como nenhuma outra pessoa sente. Sim. Para onde eu vou? Não, e a misericórdia de Deus. Com tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu estou Não carregando. permitir ceifar. Sim. Eu lembro que uma vez o Lércio atendeu um senhor, ele falou, Virgínia, ele chegou em casa, Que isso é a oração dos familiares. Exato. Para que Deus não leve até que não Até que haja... se arrependa, né? Isso. O Lércio chegou em casa, ele estava acabado, ele disse, Virgínia, a história que eu ouvi hoje, esse homem, se ele não tivesse confessado os pecados, ele falou, eu ouvindo, eu pensei, meu Deus, esse homem merecia o inferno de tudo que ele fez. Sim. Olha o amor de Deus. Sim. Sabe? Ele confessando tudo que ele tinha feito. E o meu esposo dizia para ele assim, o senhor se arrepende disso? O senhor quer pedir perdão? Eu vou fazer uma oração, o senhor repete. E a pessoa... Bom, ele morreu no outro dia. De manhã ele morreu. Não sei quantos anos ele estava... Acho que Sofrendo. Numa cama. Meu Deus, então, sabe, o que o diabo faz? As pessoas são novas, jovens, vão pecando, achando que estão, né, apavorando, que tá... Mas depois, nada com o diabo é de graça. Nada. A cobrança vem e vem de uma forma que ninguém quer pagar isso. Ele não, a forma como ele cobra é terrível. E esse momento da decisão, né? Eu estou aqui, estou um passinho da vida eterna. Para onde que eu vou? Sim. Eu vou para a morte eterna ou para a vida eterna? Sim. Você está lá nessa oportunidade. Uau! Mas é que é necessário nós compreender que a igreja, às vezes nós temos a ideia que a igreja está lá com o microfone na mão, no púlpito e no quadradinho. Isso. Não. Mas a igreja é ser igreja onde eu estiver. Lá no meu leito, com meu esposo, na educação dos meus filhos, exato, no meu trabalho, na fila do supermercado, no trânsito. Tem gente que está lá dirigindo que não é crente. E xinga todo mundo. Exatamente. Solta palavrão, solta palavras de maldições. Aí não sabe por que a vida vai mal. Isso. Porque ao invés de abençoar, está amaldiçoando. E aí nós temos que entender... Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção, né? Escolha a vida. Então, muitas das pessoas, se você perguntar, para onde você quer ir hoje? Você quer ir para o céu? Claro, eu quero ir para o céu. Claro. Eu mereço o céu. É o evangelho sem cruz. Sem cruz. Mas aí você está vivendo de acordo para merecer o céu. Se você não quer nem comunhão com Deus, se você não quer ler a Bíblia, não quer ir para a igreja, não quer participar de uma oração, não quer participar de um culto, você não está nem aí com Deus aqui nessa vida, como é que vai querer passar uma eternidade no céu? O melhor exemplo, a melhor ilustração é o seguinte, só tem um caminho para chegar no céu. Né? Como tem, por exemplo, eu posso pegar vários caminhos para chegar na minha casa, sim, aqui dentro de Dois Vizinhos, mas para o céu só tem um caminho. Você não pode pegar um outro caminho, sim, e dizer que vai chegar no céu. Sim. Entendeu? E as pessoas estão andando por seus vários caminhos achando que vão. Entendeu? É o evangelho customizado. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho. É o caminho. É o caminho. Então, essa forma de pensar, que é fora da Bíblia, a gente e só vai trazer clareza para as pessoas conversando, lendo a Bíblia, orientando, porque são milhares de vozes dizendo, né, que Deus é amor e que... Sim. E é por isso que a igreja tem que se manifestar onde a igreja está. Porque a Bíblia mesmo fala que muitos não estão ainda no caminho porque a cegueira tampou, né? Não conhecem a verdade. Muitos perecem por quê? Por falta de conhecimento. Oséias fala isso, né? Que por falta de conhecimento, mas também a igreja às vezes não se manifesta. Eu não vou falar, tenho vergonha. Lá no meu trabalho eu poderia falar, mas eu acho que ele não quer. Uma oração eu não faço. Uma eu palavra eu não entrego. Eu pergunto, quer? Se não quiser, não tem problema. Você tem dom de profecia, né? Tenho. E então, se quiser... Eu tô aqui. E ainda que se falar, não, eu fico lá, Senhor, liberta. Jesus, misericórdia dessa vida. Senhor, socorre. Senhor, arranca desse cativeiro. Imagina. Eu falo. Claro. Mesmo que a pessoa diga um não. Quando eu cheguei na cidade que eu tô morando hoje, os demônios corriam de mim, literalmente. Eu não sabia, mas eu fui entender depois. Eu lembro que uma vez eu entrei no ônibus. Essa época eu não tinha minha carteira de motorista, eu peguei um ônibus e eu vi os brasileiros correndo de mim, falando, lá vem a missionária Marlete. Eu entrei por uma porta e saí pela outra. O povo corria de mim. E teve uma situação que uma pessoa pegou eu pelo colarinho, pela roupa literalmente, e falou assim, quem você pensa que é para vir na nossa cidade e evangelizar fulana, que ia para as discotecas comigo e hoje estão tudo para a igreja, só querem saber de Marlete da igreja. Aí eu...
Senhor, vem aqui. Aí deixei a menina se acalmar e comecei a falar para ela de Jesus. Aí ela chorou, se aquebrantou e mudou o foco dela. Eu falei, querida, eu estou chamando para a igreja. Eu não estou mandando elas gastar dinheiro em festa, em farra, não estou cobrando elas. Eu estou levando elas para Cristo. Você quer também Jesus? Vamos embora, se junta. Eu falei para ela. E eu tenho contato com ela até hoje. Então, pelo fato das pessoas não conhecerem, mas no começo eu tive muita resistência, viu? Então, foi oração, Senhor, vem aqui, quebra a dureza desse povo, quebra a resistência, porque cada cidade tem uma potestade. Com certeza. E o inimigo se levanta, né? Com certeza. E a igreja tem que ter esse entendimento, porque a Bíblia fala assim que o Senhor nos deu poder, autoridade, e não vai ter serpente, não vai ter caças de demônio, não vai ter escorpiões, não vai ter enfermidade, vai ter que sair. Onde um filho de Deus chegar, tem que sair. Amém, o reino de Deus é estabelecido, tem que chegar com o pé e pisar. Sai daqui, Satanás, porque o teu futuro é no lago do fogo. Eu cheguei, não tem espaço para nós dois. Vá-se embora. É isso aí. E eu tive muita resistência quando cheguei lá. O povo me resistia. Mas hoje em dia o povo me chama para socorre aqui, socorre ali, ajuda aqui. O povo se convertendo, famílias sendo restauradas, Uau. Mulheres resgatadas da prostituição, bênção. famílias Glória. que não se falavam, hoje estão todos na igreja. E assim, Deus restaurando, Deus purinho. Amém. Não é honra minha, a honra é do Senhor. A gente entende isso, Marlete. Sim, mas Glória a igreja tem que entender este lugar que ela tem, de realmente estabelecer, chegar, pregar, levar a palavra. Entender que Deus quis assim. Deus quis nos usar. Deus quis nos levantar. Que a gente fizesse esse trabalho missionário, Sim. porque Deus é poderoso para ter escolhido qualquer outra forma de evangelização. Sim, com certeza. E eu fico triste que a gente está se encaminhando para o final, que passa Já. tão É verdade, rápido. Bah. Ah, Mas se vocês quiserem, vocês podem pedir parte 2. vamos ver aí como é que vai ser. Se vocês pedirem com bastante carinho, a gente traz de novo a Marlete aqui, né, Marlete? Olha, minha mãe, Dona Nil, tá aqui bombando aqui Ai, no que nosso joia. vídeo, né? Eu tô Toda no honra e YouTube. glória ao Senhor, Amém, né? é Mandando verdade, beijo sempre, e carinho, sempre. e sinal, né? Amém. E eu queria mesmo, você comentou que ia mandar o link para as meninas da tua cidade. Sim, sim. Se você quiser deixar um recado para elas em norueguês, na língua delas, assim, fique à vontade, Marlete, Tá, porque eu sei obrigada. que a gente manda e quer mandar um carinho também para tua pastora. Sim. Você tem aí os minutinhos final, pode fazer apelo, pode mandar beijo, é teu. Então tá. Eu quero, para cada um que está aqui me ouvindo, antes de eu falar para o povo da Noruega, eu quero falar para vocês e para quem está nos ouvindo que Jesus é o mesmo. Jesus Amém. salva, Jesus cura, Jesus liberta. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar, para nos Amém. dar vida nova. Se eu estou aqui hoje vivendo o novo do Senhor, é porque um dia eu disse sim para Jesus. Amém. É porque um dia eu aceitei e porque uma pessoa amou a minha alma. Uma pessoa me evangelizou, ela falou de Jesus para mim. Então, se você é cristão e tem vergonha de pregar, lembre, eu fui alcançada porque uma pessoa nem me conhecia e pregou, me evangelizou, Amém. falou de Jesus. E se você está me ouvindo e que você não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele vai te dar uma Amém. nova vida, Amém. Ele vai trazer cura na sua vida, Amém. Ele vai trazer restauração. Eu profetizo o novo do Senhor na vida de Amém. cada No pessoa que nome está de aqui Jesus. nos ouvindo. Amém. Porque é o que Jesus fez por nós. Foi Amém. por isso que celebramos a Páscoa. Amém. O Cordeiro de Deus É morreu verdade. por nós. É verdade. E Ele morreu, a salvação já está feita, está tudo Glória a consumado. Deus. Jesus vai voltar e em breve, porque os sinais já estão aí. É isso aí. Então nós não temos tempo a perder. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Aceita Jesus como teu Amém. Senhor e Salvador. Aceite mudar de vida. Aceite viver o novo. Entra por fé. Mesmo que talvez Glória a você Deus. diga, mas eu não tenho a fé que você tem. Eu também não tinha. A fé ela é ativada. Amém. Ela é ativada. O Senhor dá uma porçãozinha de fé, mas ela é ativada. Então aceite Jesus. Mesmo que você não esteja vendo nada, aceite, creia, decida crer. A fé é Amém. decisão. Amém. E viva o novo do Senhor. Se eu estou aqui é porque um dia eu acreditei Glória sem a ver Deus. nada. Eu acreditei naquilo que falaram para mim. É Porque a verdade. palavra confirma isso. Eu fui evangelizada, eu fui alcançada, eu fui ensinada a palavra com discipulado. E hoje eu vivo o que me passaram. A Bíblia, a verdade. Só a verdade há nessa aqui, ó. A Bíblia. É isso É a aí. única verdade que salva, que cura e que liberta. A palavra de Deus. Não há outro caminho, só Jesus. E também
para as minhas irmãs lá da Noruega. Eu agradeço. Pastora Ana Lúcia, provavelmente ela não está me ouvindo, porque o fuso horário lá já é 1 da manhã. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida. Amém. A vida dela ela é uma Deus. preciosa. Minha Amém. mãe na fé, minha orientadora, minha pastora, que o Senhor siga abençoando a sua vida. Amém. As minhas irmãs que estão lá em Olesum, as minhas irmãs que estão lá em Molde, Trondheim, as minhas irmãs que estão em Oslo. Obrigado por toda a cobertura espiritual, que o Senhor siga abençoando vocês. Amém. E aí, elsker dere, Gud velsigne dere. Que lindo. Eu fico emocionada. Eu louvo a Deus pela vida da sua pastora também. Ela é uma Que mulher Deus de fé. abençoe mesmo. Ela é ousada, ela é resiliente, ela é corajosa. Assim como a gente vê o reflexo dela na sua vida, assim nós podemos refletir Deus na vida das pessoas. Essa é a Amém. vontade de Deus para nós, né? Eu quero, como última palavra aqui antes da Lauana encerrar, hoje nós nem vamos falar dos nossos patrocinadores nos perdoem, mas foi importante a gente seguir aqui a conversa. Amém. Eu quero dizer para você, minha querida, que está aqui no YouTube, não vou citar o seu nome, mas não é pelo que a senhora pode, não é a sua capacidade de perdoar alguém, né? A senhora precisa obedecer a palavra. Amém. Muitas coisas nós fazemos sem sentir. Nós fazemos por obediência. Não sei se a senhora é mãe, mas se a senhora é mãe, a senhora entende que muitas coisas a senhora pediu para os seus filhos fazerem sem que eles entendessem. E a senhora pediu porque os amava, né? E sabia que eles precisavam fazer o que a senhora estava dizendo para eles fazerem. Quando Deus diz que a senhora precisa perdoar, minha querida, é porque Ele está pedindo isso, pensando no seu bem. Amém. Ele sabe que isso é necessário para a senhora. Então, libera perdão para essa pessoa que a senhora está precisando liberar perdão. Porque nós somos maus. O único bom é Deus. Aleluia. E Ele nos perdoou. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos para receber a nossa salvação e nós continuamos precisando a cada vez que pecamos. Então, minha querida, assim como eu, a senhora é uma pecadora. E como pecadora, faça como eu também já fiz muitas vezes. Perdoe uma outra pecadora, um outro pecador, porque somos todos pecadores. O único bom é Deus, né? Então, se nós não merecíamos o perdão de Deus, recebemos o perdão de Deus, igualmente devemos dar o perdão. Isso é um ponto fundamental, porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos aos outros as suas ofensas, tampouco o nosso Pai Celestial poderá nos perdoar as nossas ofensas. Eu oro para que a senhora viva, que a senhora receba uma graça de Deus mesmo para entender esta palavra e liberar perdão hoje mesmo para esta pessoa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, queridos. Amém. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada para todos que ficaram, que interagiram, que mandaram mensagem. Marlete, obrigada pela tua vida, obrigada por ter vindo, por ter se disposto. Eu sei que você vem poucas vezes para cá e você está abrindo mão de estar com os teus familiares depois de anos que você não os via, para estar aqui conosco evangelizando. Isso é amor a Deus, isso é colocar Ele em primeiro lugar e eu tenho certeza que Deus vai derramar e abençoar muito a tua vida. Eu sou muito grata pela tua vida e às vezes eu estou lendo a minha Bíblia e eu penso que eu dei uma Bíblia de estudo para você, eu penso que ela tá lá na Noruega e eu falo assim, ajudando em alguma forma. Isso, assim, de alguma forma me traz um calor no coração. Saber que Deus vai usando e vai agregando as pessoas e vai nos enliando, né? E é impressionante como você mesmo tão longe tem uma visão muito parecida com a nossa, aliás, idêntica à nossa, da nossa igreja, a forma de trabalhar. E Deus continue te usando. Amém, em nome de Jesus. Alcançar essas famílias, trazer alento num momento tão difícil, salvando almas aí no último minuto do segundo tempo. Deus te abençoe. É um ministério maravilhoso que você tem dentro do hospital, fora do hospital, dentro da tua Glória casa. a Deus mesmo. E eu louvo muito por tudo na tua vida. Glória e a pelo Deus. teu sim, né? Não tivesse dito sim. Olha, Marlete, uma honra conhecer você melhor, né? E poder te chamar de irmã, saber que a gente vai passar a eternidade juntas. Irmãs em Eu Cristo. louvo a Deus, é verdade. Eu louvo a Deus pela sua vida. É uma honra ouvir mesmo a sua entrega Verdade. Amém. ao E Senhor. você que Glória tá aí a Deus. ouvindo,
é mais uma oportunidade de você entender que evangelismo, falar de Deus, é um ato de amor, é um ato único. Quando está dentro da gente, a gente não consegue segurar. A gente conta para o outro como uma novidade de vida, uma novidade de coisa boa, como você espalha qualquer coisa boa que você descobre. Não tem como não falar de Jesus, e nos perdoe por isso, porque isso é a nossa vivência, é o nosso coração, e está tudo movendo nesse sentido, nas coisas do Senhor, nas coisas do céu. Então, assim, entenda que da tua forma, do teu jeitinho, com as tuas palavras, Deus vai te usar. Ele só precisa que você abra a boca e diga sim. Vai te usar com a tua amiga, vai te usar no lugar que você está, vai te levantar de uma forma única. E as coisas vão acontecendo na medida que você vai se entregando para Deus. Deus só precisa do teu sim, da tua disposição. Então não tenha vergonha de falar da tua forma, porque é ali, daquele jeitinho, naquele contexto, com as tuas palavrinhas que Deus precisa te usar. Muitas vezes não é com as minhas, é com as tuas, é do teu jeito, com o teu povo local. Então, assim, evangelizar é muito mais fácil do que se imagina, no sentido de disposição. E muito mais recompensador do que você possa imaginar, porque quando a gente se derrama nas coisas do céu, o céu se derrama sobre a nossa vida. Amém, é verdade. Então, assim, que seja mais um momento de você entender que existem vários ministérios de evangelização, a Marlete aqui nos trouxe mais um, e que você seja usado, e que você seja livre, e que a palavra, se você ainda não aceitou, tenha tocado o teu coração, nos procure. É verdade. Pastora Virgínia tá lá, Virgínia tá lá na internet, pode nos achar, tem a comunidade Batista Betel, tem o B-Church, tem o meu, Lauana Priscila Galo Sabadim, me chame. Vai ser um prazer responder você, tá bom? Certeza. Deus te abençoe muito, fique com Deus, tenha uma excelente semana e aguardo você aqui na próxima quinta. Um grande beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.